Olá, eu sou o João das Plantas e nesse vídeo eu vou fazer uma manutenção mais que necessária no meu vaso de Ficus elástica rubi, que é essa planta que eu já mostrei no canal algumas vezes por aqui. Essa é uma planta que eu replantei nesse vaso. Eu tinha duas mudas de Ficus elástica rubi, duas hastes da planta, e aí eu plantei elas juntas num vaso de polietileno que tem um tamanho maior. E aí, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu fiz isso, mas eu utilizei um pouco de uma terra do quintal, que a gente morava numa outra casa que tinha quintal, e aí, apesar de eu ter misturado com um pouco de substrato aqueles comprados, né, as fórmulas com a granulometria mais fininha, ainda assim ficou um vaso muito pesado e eu tenho dificuldade de lidar com ele, de carregar, de mover para os lugares. Então eu vou fazer um replante, uma manutenção um pouco drástica, inclusive vou replantar, vou tirar as plantas do vaso e vou colocar um novo substrato muito mais drenável, muito mais leve, mais funcional para mim, e também vou misturar com a perlita, que é o mineral também que vai contribuir para a aeração do solo, e estou pensando também em talvez podar a minha planta de novo, porque eu podei ela recentemente, mostrei isso em um vídeo aqui do canal, mas eu não estou satisfeito com as brotações, então eu estou pensando em podar de novo. Ainda não sei se eu vou fazer isso, então acompanha por aí comigo até o final desse vídeo. Espero que você goste desse conteúdo. Se você gostar, curta meu vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito e venha acompanhar esse conteúdo comigo. Então vamos a isso. Esse aqui é o meu vaso de Ficus elástica rubi. Olha só, ele é bem cheio, né? Bem bonito, inclusive. Ele passou por uma poda atualmente. Eu cortei os galhos da planta, os galhos principais aqui, e ela já está inclusive rebrotando. Olha só, isso aqui tudo, ó, são novos brotos, né, que já surgiram após a poda. Acontece que eu não fiquei satisfeito com a poda, porque eu podei a planta esperando que surgissem em cada galho 2 novos brotos. Isso não aconteceu, porque isso não tem como a gente controlar, né? Isso é a natureza que decide o que ela vai fazer. Então ela não conseguiu gerar 2 novos brotos em cada galho, gerou apenas um. Então isso é o que a planta já tinha anteriormente. Eu podei ela na intenção de que ela gerasse mais brotos para ficar uma planta ainda mais cheia. Isso não aconteceu, então estou pensando em podar novamente. Mas o que eu vou fazer aqui agora é retirar essa planta toda aqui do vaso. Tem 4 hastes aqui, 2 maiores, né, e 2 menores, então vou fazer isso e vou te mostrando. Então vamos à ação agora. Gente, é as coisas que eu invento de fazer aqui no canal e vou mostrando para vocês. Então, ó, vou começar tirando as menores. Vou começar por elas que eu acho mais fácil. Tem uns tutores menores aqui também, vou ir tirando. Já sei que eu vou fazer uma bagunça aqui hoje, mas faz parte, né, ó. Então eu vou começar tirando essas mudas menores que estão aqui. Aí, na verdade, esse substrato aqui estava até bem solto, ó. Tava bem soltinho, mas é porque era o da lateral. E fazia pouco tempo que eu tinha plantado essas mudas aqui. Então eu vou tirar isso aqui. E vou colocar aqui do lado. Essa aqui é uma muda menor, tá vendo? Ó? Olha, ela é bonitinha, né? É bonitinha, é fofa. Vou tirar a outra agora. Gente, e é muito pesado, é muito pesado. É um vaso assim que eu tenho uma enorme dificuldade de lidar com ele. E isso é ruim, porque a gente fica muito limitado para mexer com a planta. Inclusive esse vaso ele costuma ficar no terraço, porque dependendo, quando é outono e inverno, ele consegue ficar aqui dentro de casa, aqui na sala, porque bate sol, recebe sol da tarde, então ele fica. Mas agora que é verão, primavera e verão, a gente não tem sol aqui na sala, então a planta tem que ficar no terraço. E às vezes eu quero descer com ela, eu preciso gerar conteúdo, e ela é muito pesada, então isso dificulta a minha mobilidade com ela, né? Então as coisas têm que ser mais fáceis, não pode ser muito difícil, né? Senão fica mais complicado. Vou tirar esse aqui agora. Inclusive tem poucas raízes, né? Tem poucas raízes, nem precisa de tanto espaço assim. Tem uns tutorzinhos, olha aqui, olha que graça, né, gente? Tá muito bonito. É muito bonitinho esse. Ele não tá tão rosa, né? Mas tá muito bonito. Ó, e agora eu já tirei as 2 menores. Agora sim eu vou retirar as maiores.
que são as mudas, as principais, né, aqui da planta. São as mais antigas, inclusive. Ai, vamos lá. Gente, é um peso que vocês não fazem ideia. Essa aqui é a minha haste mais velha. Foi o meu primeiro Ficus Rubi que eu tive em 2021, não lembro quando, mas foi o primeiro. E esse aqui eu tive alguns meses depois. Então vamos lá. Esse aqui tá inacreditável de pesado, mas é isso. Olha só, inclusive tá saindo fácil. Pra minha surpresa, tá saindo super fácil. Esse aqui pelo menos, né? Então é bom pra gente ver também, eu vou te mostrar, que a planta nem tem tantas raízes assim, né? Olha, você vê, o torrão inclusive tá do mesmo jeito de quando eu plantei essa muda aqui, lá em 2021, quando eu coloquei ela no vaso. Olha aqui, tá vendo? Tá do mesmo jeito, tá com o formato do torrão, inclusive, do próprio vaso onde a planta estava. Vou deixar isso aqui no chão. Eu quero tomar cuidado com essa folha, porque eu acho que eu vou precisar dela se eu podar a planta. Eu vou fazer uma bagunça, né? Tô com minha lona aqui de jardinagem, mas não vai adiantar muito não. Vou sujar o chão. Essa aqui já tá mais enraizada, gente. Tá mais duro. É porque é a muda mais antiga, é a planta mais antiga que eu tinha. E ela já tinha mais raízes. Nossa, super pesada. Inclusive, ela tem raízes até mais grossas. Olha aqui como essa, por exemplo, tá vendo? Ó? Tá vendo? Essa é uma raiz que era bem mais grossa e eu tinha colocado ela pra dentro. Mas agora, olha só, olha isso! Gente, que legal! É uma raiz super comprida. É porque como o ficus é uma árvore, olha só, tentando te mostrar essa raiz, né? Tá aqui, ó. Como o ficus é uma árvore, ele tende a ter uma raiz central, né, que é a principal, maior, porque é ela que vai dar maior sustentação à planta, né? Ela vai, geralmente é uma raiz que vai penetrando no solo bem profundo e ela que vai sustentar a copa da árvore, né? Porque como o ficus é uma árvore, ele tende a crescer muito, né? Ficar uma árvore grande, inclusive, então ele costuma gerar uma raiz maior, né, que vai penetrar mais profundamente no solo para manter a estabilidade da planta, né? Então é basicamente por esse motivo. Então por isso que sempre a gente vai encontrar uma raiz, né, maior, mais profunda aqui na planta. Ó, essas raízes mais grossas eu vou tirar, ou acho que eu posso até cortar elas. Não é ideal que a gente faça isso, tá? Inclusive não indico que você faça. Eu tô fazendo porque a planta é minha, né? Eu já sei lidar com ela, pra mim tá tudo bem. Então se eu quiser fazer isso, tá tranquilo. Mas não indico que você fique fazendo, tá? Mas como são duas raízes que estão muito grossas, muito maiores, diferentes das raízes da planta em geral, eu acho que eu vou cortar, sabe? Só para ficar mais fácil, para não ficar raízes muito grandes na planta. Minha tesoura de poda tá aqui. Então, vou fazer isso. Vou cortar, não tem problema. São só duas raízes, né? Depois isso cresce de novo. Também não vai prejudicar a planta, nesse caso aqui. Porque nesse momento também, aí eu já estou aproveitando para fazer uma manutenção, né? Isso aqui é uma manutenção no vaso, nas raízes da planta. É um cuidado que também a gente pode fazer. Inclusive ficus, né, gente? Ficus é uma planta muito utilizada para a criação de bonsais. Então os bonsais, geralmente, vez ou outra, eles também levam manutenção. A gente corta algumas raízes, né? Porque é um processo de criação, né? Faz parte da manutenção da planta. Então estou cortando aqui só as raízes mais grossas para facilitar depois, para isso aqui poder continuar crescendo e tá tudo bem. Só as mais grossas. E aí, gente, um ficus, ele pode sim sobreviver muitos anos dentro de um vaso. Ele pode, nossa, isso é super tranquilo. Existem diversos bonsais de ficus, inclusive, mas exige uma manutenção, como essa que eu estou fazendo aqui, por exemplo. E agora, vou deixar esse aqui também. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou
tirar essa terra aqui. Inclusive tem uma terra aqui bem fininha. Eu vou despejar ela em um lugar, porque aí o que eu vou fazer? Eu vou retirar toda a terra daqui e vou colocar um novo tipo de substrato nesse vaso para fazer os replantes. Vou usar essa caixa aqui, que já está aqui, e vou colocar esse substrato todo aqui dentro. Tem um substrato aqui que está bem solto, tá esquisito até. Inclusive, gente, tá bem solto, ele não se compactou, ele não virou um bloco aqui dentro. O meu receio era isso, né? Mas isso não aconteceu, mas só que tá muito pesado. Tá sem condições mesmo. Só no fundinho que gerou alguns bloquinhos, né? Mas mesmo assim não foi muito. Inclusive esse substrato aqui eu até acho que eu posso usar ele no plantio de outras plantas, talvez, sabe? Porque apesar de estar pesado nesse vaso, porque também olha o tamanho desse vaso, né, gente? É muito grande, né? Então realmente ele leva mais substrato e vai ficar mais pesado. Mas eu acho que talvez em outros casos eu posso usar esse substrato aqui, aproveitar ele. Vou tirar todos os excessos, porque aí eu vou colocar uma nova fórmula de substrato aqui dentro. Agora eu vou lavar esse vaso aqui, eu quero higienizar ele. Olha só, não tá, né, tá sujo por dentro, mas eu quero higienizar ele um pouco e aí eu volto pra gente continuar esse replante. Já lavei o vaso, tá limpinho, olha só. É lindo, né, gente? É um vaso, eu acho que ele combina muito com o Ficus Elastica Ruby. Então, olha só, ele tem 5 furos aqui embaixo, no fundo, né? É importante fazer vários furos nesse vaso, porque é um vaso muito resistente. Polietileno é um material que vai durar a vida inteira e muitos outros anos. Então, é um vaso que ele acumula muita umidade aqui dentro. A gente precisa fazer muitos furos para garantir que a água que a gente regar a planta vai sair toda pelos furos do fundo do vaso e não vai ficar acumulada aqui, causando risco de apodrecer as raízes da planta. Como você viu, anteriormente, quando eu plantei os Ficus Elastica Ruby aqui, eu não fiz camada de drenagem. Acontece que eu achei que não era necessário e, na verdade, para mim não é necessário. Mas dessa vez eu decidi fazer. Agora eu decidi fazer porque eu acho que vai ser melhor aqui, inclusive para ficar mais leve, porque vai ter um pouco menos de substrato aqui dentro, né? Considerando que a camada de drenagem vai ser mais ou menos 2 centímetros. Então isso também vai contribuir para o meu vaso ficar mais leve. Como eu vou fazer essa camada de drenagem? Não vou fazer com argila expandida. Nesse caso aqui eu vou usar isopor. Aqui são pedaços de isopor que vieram em embalagens de planta para mim. E aí eu vou utilizar isso aqui no fundo como camada de drenagem. Porque a gente pode usar, né, tanto a argila expandida quanto o isopor, né? Tudo isso já serve. Ó, coloquei aqui no fundo então. Veja bem, ó. Tá ali, a gente organiza. E aí, dessa vez eu estou realmente fazendo essa camada de drenagem para fazer que esse vaso com que vá menos substrato, né, essa camadinha, para já ficar ainda mais leve, tentando todas as maneiras possíveis para eu fazer com que isso fique mais leve e acessível para mim. E vou usar aqui no fundo manta bidim. Essa aqui é a famosa manta bidim, que é utilizada para as camadas de drenagem. Mas você pode usar outros tipos de tecido também. Ou até mesmo uma folha de jornal, porque como as plantas vão enraizar aqui dentro, com o tempo a função dessa manta aqui já estará cumprida. Então, ó, tá feito, a manta tá ali e agora a gente vai colocando o substrato. Vamos lá. O substrato que eu vou usar é esse aqui, tá do meu lado. É um substrato à base de casca de pinos. Substrato bem leve, super solto, bem aerado, olha só. Ele é de pinos mesmo, é o pinheiro, né? As cascas do pinheiro que são trituradas para virar essa fórmula de substrato aqui, que fica bem leve, bem porosa, bem aerada, para fazer com que esse vaso fique leve para mim, né, meu povo? É isso que eu quero. Então vamos lá, estou colocando aqui. E aí eu vou usar uma outra coisa aqui também junto, que é a perlita.
Perlita é esse mineral, tô aqui com o meu pacotão de perlita que chegou. Vou colocar uma boa quantidade aqui dentro. Essa aqui é a perlita grossa expandida. Vou te mostrar como que é. Olha só, ela é esse mineral, ó. Pera aí. É esse mineral aqui, poroso, ó. É como se fosse floquinhos de isopor, bem pequenos. Mas é a perlita grossa, tem ela mais fina. E nesse caso aqui é a grossa para ficar tudo bem aerado aqui, para contribuir para a aeração desse solo, para a porosidade. Vou colocar bastante, gente. Vou colocar sem dó, que eu quero que isso fique leve. Ó, e aí vai misturando. Principalmente embaixo eu vou colocar um pouco a mais, porque embaixo o substrato, né, o solo tende a se compactar um pouco mais rápido, depende, né? Mas ó, estou colocando e misturando aqui, tá ficando assim, tá vendo? Fica bonito, né? Fica esteticamente, inclusive, bem bonito. E aí, eu vou colocar até um certo ponto, porque eu preciso colocar minhas plantas aqui dentro para ver como é que vai ficar, né? Preciso medir o tamanho dos meus ficus rubi aqui dentro. Vou colocar mais. Porque as duas maiores, elas precisam ir antes, por causa, né, que são maiores, tem mais substrato. Então, vou começar por essa. Vou olhar aqui só o lado do meu vaso, como é que tá aqui. Tá. Vou começar por essa maior. Acho que eu vou colocar assim, aí nesse momento a gente observa, né, como é que a planta tá, como é que a gente quer que ela fique. A gente vai calculando, né, todas as posições aqui dentro. Então, nesse momento é mais observação. Vai girando, vai observando, então eu quero que ela fique assim, né? E agora eu vou colocar a próxima, que é a outra maior. Vou pegar aqui. E aí eu vou colocar aqui ao lado. E essa vai ficar nessa posição mesmo, do jeito que ela já estava. Dou uma batidinha para ela se ajustar aqui dentro. Aí observa, calcula, né? Vai organizando, fazendo as medições, né? Ó, eu quero que fique assim. E aí eu também vou precisar colocar as duas menores, mas elas vão vir depois. Então agora eu vou colocar mais substrato com perlita. Vou fazer uma mistura aqui mesmo. E vou colocando, ó, nas laterais, até eu conseguir uma altura para vir com as próximas plantas, com as outras mudas menores da lateral. Vou dar umas batidinhas aqui para ajustar isso aqui dentro. Agora sim eu vou colocar as minhas outras mudas. Vou pegá-las aqui. Tem poucas raízes, inclusive, ó. E aí, essa aqui eu vou colocar desse lado e a outra do outro lado. Faço uma cova aqui no substrato, no local que ela vai ficar. Tiro um pouco da terra daqui. Coloco, aí a gente observa, né, como é que tá isso aqui. A altura que a gente quer que a muda fique, né? E coloca. Tá bem presa, tá firme. Aí a gente centraliza também, organiza, né? São os detalhes nesse momento. E completa com mais substrato ao redor dela. E agora eu vou colocar a outra. Vou virar o vaso aqui. Gente, tá super leve. Agora isso ficou leve, gente. Agora sim. Porque não tinha condições, gente. Não tinha condições. Vou desfazer aqui um pouquinho. E agora eu vou colocar essa desse lado. A gente observa, calcula como que quer que ela fique, né? Eu quero que ela fique assim. Pronto, coloquei e completo com mais substrato. Só organizo aqui, dou uma apertadinha de leve
Agora eu organizo todo o restante do substrato e não vou colocar muito para cima, sabe? Não vou encher muito o vaso com substrato para isso não ficar também muito pesado. Porque quanto mais a gente coloca, mais pesado vai ficando, né? E como ficus, como você viu, não tem tantas raízes em geral, né? A não ser a planta que era mais velha que eu já tinha, que tinha umas raízes centrais maiores, né? Mas eram poucas e, em geral, os ficus têm poucas raízes. Gente, olha só. Então tá aqui o meu ficus elástica rubi replantado. Tá muito mais leve esse vaso. Então tá muito mais acessível para mim, para eu lidar com ele. Agora eu vou fazer uma rega abundante também. Vou molhar, vou lavar as folhas da planta, né? Cuidar dela para crescer, para se hidratar, né? E aí, eu tinha te falado que eu queria podar a planta de novo. Eu queria fazer uma poda drástica, cortando bem embaixo ali, ó, tirando essas duas hastes que existem em cada uma das plantas, como essas aqui, por exemplo, ó. Tá vendo, ó? Eu ia deixar só o toco mesmo, literalmente só o toco, como eu fiz com o meu ficus altíssima, mas eu decidi que não vou fazer isso por enquanto, vou deixar a planta crescer e depois de alguns meses ou depois de alguns anos, talvez eu faça isso. Porque funciona, né? Não é o ideal a gente ficar fazendo, mas funciona. E como eu gostei da reorganização, como eu reorganizei as hastes, né, as duas plantas principais, que são essas maiores, eu acho que agora ficou interessante, ficou bem fechadinho, né? As hastes, então, ó, os novos brotos é esse, aquele e esse. Então, eu achei que ficou interessante, além dos outros brotos menores que também tem, né? Então, achei que ficou legal, né? Ficou uma planta bem compacta, bem cheinha, bem formada. Então, vou deixar ele assim mesmo. Assim, então, vou finalizando esse vídeo, menina. Tô suado por aqui. Deu um trabalhinho pra fazer isso, né? É algumas movimentações. Então, agora, pelo menos eu tô feliz que meu ficus vai estar mais leve, vai estar mais acessível pra eu andar com essa planta, pra eu carregar ela pra cima e pra baixo, literalmente. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, curta meu vídeo, se inscreva no canal. Um abraço pra você e até a próxima.